Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia a Ed Lima. Prefeita Lardiane, bom dia. Prefeita, recentemente o ex-prefeito fez uma entrevista no blog de Natal. E nessa entrevista surgiu a primeira pergunta, se a memória não me trai, foi a primeira pergunta, para que o ex-prefeito fizesse uma avaliação da sua administração nesses 2 primeiros anos, aliás, nem 2, que completa 2 em janeiro. E no momento essa avaliação, o prefeito disse que a opinião dele é que a senhora ainda não demonstra capacidade de administrar esse município. Inclusive, na campanha tinha sido uma coisa que ele tinha alertado ao povo, da sua incapacidade, imaturidade de administrar esse município. E eu pergunto, prefeita, diante dessa afirmação que o ex-prefeito fez, o que a senhora acha dessa afirmação? Eu quero aqui fazer um relato, né, falar sobre esses meus 2 primeiros anos, porque eu acho que quem tem que avaliar é o povo, né? Então, aqui vou colocar, né, algumas situações em que se encontrou quando eu recebi o nosso município, né? E cabe a cada um fazer essa avaliação, né, sobre o nosso trabalho, né, da nossa gestão, junto a 1 ano e 9 meses, né, que estamos à frente do município, né. Quando o ex-gestor recebeu a prefeitura em 2005, ele administrava, né, até o final de 2006 com FPM de 1,2%, né. Quando assumi em 2013, todos sabem que recebi o FPM com a queda, né, para 0,8, né, que foi assim, foi o único município do estado, né, que passou por essa situação, e todos nós sabemos a dimensão territorial do nosso município, né, é o 3º maior em área territorial do estado. E também, quando nós, através da assessoria jurídica, quero aqui também agradecer ao Dr. Paulo de Tasso Fernandes, que foi assim uma pessoa, e também o deputado Nelter Queiroz, que nos ajudou bastante para que o município, a partir de 2014, retornasse a 1,0, né? E nós, para você ter uma ideia, a diferença, né, de recursos em relação, não falo nem na época da 1,2, quando ele administrou os 2 primeiros anos, mas agora de 0,8 para 1,0 era uma diferença mensal de R$600 mil, né? De R$600 mil, onde com R$600 mil mês nós poderíamos chegar e comprar, vamos dizer, 4 ambulâncias, ter construído várias escolas, né? Ter investido mais vamos dizer, em obras, em calçamento, mas nós tivemos que trabalhar com um orçamento de R$600 mil a menos. E nós, mesmo assim, conseguimos o ano passado e até hoje, conseguimos administrar, onde tivemos que negociar, né? Eu acho que não seria, eu acho que até tá uma coisa muito repetitiva. Mas eu vim aqui dar essa resposta porque eu acho que, vamos dizer, não é porque está num período eleitoral que as pessoas vão para cima de um palanque para dizer mentiras, né? Eu acho que nós temos que usar, eu digo isso porque também sou política, eu acho que o político ele tem a sua democracia, igual a todos os cidadãos, em chegar e escolher um candidato. Mas eu aprendi isso com meu pai, eu acho que nós temos que ir para um palanque para levar propostas, né? E assim, eu não estava aqui sexta-feira, mas eu soube que, vamos dizer, a estrela da festa foi Lardejane, né? Que bom que pelo menos fui lembrada, que bom que pelo menos a gente sabe, tenho certeza que as pessoas sabem das dificuldades existentes e sabe que mesmo Lardejane sendo hoje gestora, as portas da minha casa sempre estiveram abertas.
desde o dia em que ganhei até hoje. Né? Mesmo que eu não esteja lá, mas está minha família para receber a quem nos procura. Não é só em período de eleição que se tira os cadeados de seus portões para receber os cidadãos santanenses. Uma coisa eu digo, a política vai passar e estarei sim, sempre de portas abertas para receber os cidadãos santanenses. Então, isso que nós temos que mostrar, porque são recursos esses que o município ano passado perdeu, e mesmo assim nós recebemos com débito como o INSS de mais de 8 milhões. Recebemos os professores. Uma coisa assim bem interessante, né? Que os servidores públicos nós recebemos com o mês atrasado, o mês de dezembro, e eu tive a preocupação de chegar, porque hoje, além de tudo, hoje estou prefeita, né? Mas eu sou servidora pública, né? E eu sei como é difícil, né? Você trabalhar um mês, chegar ao final do mês e não ter o seu dinheiro. E foi feita uma reunião com o ex-gestor, onde ele colocou, né, lá o que seria, os débitos que ali iriam ficar, e para nossa surpresa, né, ele disse que os servidores iam ficar com a conta em aberto. Inclusive, prefeita, só para deixar bem claro, porque nós queremos deixar bem claro também aos ouvintes, que tudo que nós falamos, aliás, isso é uma tônica nossa desde o início da sua administração. O que nós falamos, a gente prova com documentos, a gente não prova com ouvir dizer, como tem pessoas que às vezes vêm por aí e dizem, me disseram, eu ouvi falar, não. Então, inclusive, essa resposta que o prefeito deu, nós temos gravado. Quem quiser que perguntar a ele, prefeito, por que não deixar de pagar aos fornecedores e pagar os funcionários no mês de dezembro? Ele disse, cada pessoa tem as suas prioridades, e a minha vai ser os fornecedores. Aliás, eu quero até esclarecer também, prefeita, me permita, que essa questão de que pagou todos os fornecedores também não. Eu tenho como provar, eu tenho um débito, uma nota fiscal de uma distribuidora de medicamentos, mas era medicamento, não era material de construção. Então, talvez não tivesse inserido no contexto da prioridade. Então, assim, nós temos hoje, além de nós pagarmos as dívidas anteriores que foram negociadas, nós também pagamos hoje a atual. Nós pagamos COSERN, CAERN, né? Nós fomos convocados através da Justiça do Trabalho, né? Para que chegasse e tivemos que pagar, fazer uma negociação de 17 mil mês, fora 16 mil que já tinha sido negociado, né? Então, tudo isso... Referente ao Fundo de Garantia Tempo de Serviço, isso, que é um direito constitucional do trabalhador. E durante 2 anos não foi recolhido. Isso. E mais, hoje, nós temos a maior dificuldade em relação, vamos dizer, ao INSS, né? Recebemos um documento essa semana, onde o ex-gestor, né, comunicando lá à prefeitura, que ele tinha sido condenado, né, por sonegação, né, do INSS referente a anos anteriores, né, da época dele. Quer dizer, que chegou e não repassou para o INSS. Inclusive o débito disso aí, essa restituição é em torno de 700 mil reais. Isso é uma notícia nova, mas não é criada nem inventada, não. Quem quiser, o processo é o número 00007.2013.405.8403 do juiz federal. Isso é da esfera federal, não é mais da esfera estadual, não. Dr. Fábio Luiz de Oliveira Bezerra, da 11ª Vara. Quem quiser consultar e verificar a veracidade do que nós estamos dizendo, é só entrar no site da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. A condenação saiu hoje, inclusive a sua inelegibilidade por 5 anos. Nós não, tem pessoas que às vezes eu estou passando, estão ficando meio trombudo para mim, mas eu estou falando o que está escrito, o que chega para mim, né? Eu não estou criando aqui absolutamente nada. Mas essa é a realidade que nós chegamos hoje. Aí eu pergunto à população, aí eu pergunto às pessoas que usaram os microfones e colocaram, né, essa indagação.
As dificuldades existentes são muitas. As dificuldades que o município tem passado financeiramente, nós sabemos que são enormes. Mas eu tenho certeza que não é a incapacidade, por incapacidade dessa pessoa que aqui vos fala. A nossa gestão atual, nós ainda não temos grandes obras, mas nós temos procurado levar aos cidadãos santanenses conhecimento, cursos para que venha tentarmos conseguir, através do conhecimento, essas pessoas a capacidade da sua geração de emprego e renda. E em relação também, gostaria aqui de falar sobre a questão, se fala tanto de obras inacabadas, né? Como foram citados, e aqui eu sempre coloco. Obras inacabadas que eu já recebi paralisadas. Então, se fosse algo fácil, com certeza o ex-gestor tinha feito o possível para ter terminado essas obras e ter inaugurado. Inaugurado obras como o Hospital Dr. Clóvis Avelino, onde ele chegou e inaugurou uma obra embargada, uma obra que a Suvisa não autorizou, certo, o seu funcionamento. Então, hoje chega a dizer que foi, como bem me passaram, que foi uma enfermeira que mudou o projeto porque colocou vamos dizer, um banheiro onde não tinha, mudou uma estrutura que não se tinha. Quem é a responsabilidade de chegar e fiscalizar uma obra? Prefeita, dentro desse assunto Clóvis Avelino, inclusive eu vi atentamente a entrevista do ex-prefeito, e ele me disse que aí teve esse problema dele devolver quase 70 mil reais, que vai ter que devolver, restituição, né? Não é devolver, restituição. Teve esse caso do banheiro, né? E até eu fiquei meio assim, porque o camarada passa 5 anos na faculdade, é um engenheiro, vive voltado em números e em cálculos, faz um projeto, e na hora que dá a execução desse projeto, chega alguém e diz, não, bota uma janela aqui, bota um banheiro ali, modifica totalmente o projeto. Será que isso pode? Né? Então, isso foi uma das alegações. E outra alegação também, ele disse que houve um erro contábil, né? O contador errou, por isso que ele vai ter que devolver isso aí. Então, assim, nós queremos dizer que nós temos a preocupação, a nossa gestão, né, de chegar e realmente fazer as coisas acontecer agora de forma correta. Né? Nós temos, não é só uma coisa gravíssima que aconteceu em relação a esse projeto do Hospital Dr. Clóvis Avelino, porque foi uma das primeiras coisas que eu procurei, foi a Suvisa, né? Para que nós pudéssemos resolver essa situação, porque é de fundamental importância o centro cirúrgico do nosso município funcionar. E não é a questão só de uma mudança de uma parede, não. O projeto ele não foi autorizado pela Suvisa, foi construído, foi realizado, foi executado um projeto que não foi autorizado por eles. Então, está totalmente inadequado. Eu estive várias vezes em Brasília, onde estive juntamente com o presidente da Câmara, né, o deputado Henrique Alves. Foi marcada uma audiência no Ministério da Saúde. Eles viram toda a documentação. Nós encaminhamos, né, um novo projeto para lá, onde a ampliação lá do centro cirúrgico, a reforma do centro cirúrgico e umas ampliações, porque a Suvisa não quer, agora que o município só resolve a questão do centro cirúrgico, mas e algumas adequações que tem que ser feitas no hospital. Então, nós encaminhamos já a proposta para o sistema, nós já encaminhamos esse projeto também para a Suvisa, para que seja analisado, e assim que aprovado, nós possamos chegar e buscar esse recurso em Brasília, né? Então, toda essa documentação foi encaminhada e está sendo analisado. Então, é isso que eu gostaria de falar em relação à questão do Hospital Dr. Clóvis Avelino, e falar também sobre as obras inacabadas, como a creche e a escola. Obras essas que foram paralisadas em 2012. São obras de 2010.
Então, por que, vamos dizer, de tanta eficiência, por que não terminou dentro desses 2 anos? Que 1 ano e 9 meses já querem que essas obras, tudo isso seja resolvido. Então, eles deveriam ter tido a capacidade de ter terminado essas obras. E o município vai ter que chegar e entrar com mais de 300 mil reais, né, de recursos próprios para o término dessas 2 obras. Essas 2 obras são de fundamentais importância. Quanto à questão que cobram muito, às vezes eu passo na rua e me pergunto sobre o que foi que houve com a obra lá do Cruzeiro, né? Não sei. Isso também. A questão da obra do Cruzeiro, né, que também, vamos dizer, vale ressaltar que desde 2011 e que não foi nem sequer na época da gestão, foi dado início, né, nem do processo, vamos dizer, da iniciação da obra, né? Então, e outra coisa, que no final de 2012, o município perdeu a 2ª parcela, né, estou apenas aqui relembrando isso, uma 2ª parcela por o município estar inadimplente no CALC. Inclusive, prefeita, o que a senhora está dizendo aqui, isso retrata muito bem, nós não estamos criando absolutamente nada, está no papel, quem quiser nós podemos mostrar, que foram divididas em 2 parcelas. A primeira parcela veio, e a segunda, o município não pôde receber porque ela já estava no CALC. Vale salientar para os ouvintes que o CALC está para os entes como Prefeitura, Estado, assim como a Serasa, o SPC, está para o cidadão. Então, o próprio ex-gestor colocou a Prefeitura no CALC. Justamente. E agora, recentemente, né, quero aqui ressaltar que foi o município, né, recebeu uma notificação por a ex-gestão não ter prestado contas, né, dos recursos como merenda escolar, PENAT e outros recursos da educação desde 2010. Então, não foi prestado contas 2010, 2011 e 2012. Né? E isso o município pode ser prejudicado em relação a essa situação. Mas já encaminhei para a assessoria jurídica, nós estamos tomando todas as providências cabíveis, né, para que o município não venha passar por algum, vamos dizer, bloqueio de recursos por vamos dizer, pela não prestação de contas durante esses 3 anos, de 2010 a 2012, da ex-gestão. Então, assim, quero colocar, assim, quis aqui fazer um breve relato em relação a isso, porque foi o que foi colocado, né, em cima de palanques aqui, fazendo questionamentos em relação à competência, né, da gestão. Né? Isso é uma coisa que vale bem ressaltar, que eu não tive o privilégio, mas eu tenho fé em Deus que eu vou ter o privilégio agora nesses meus 2 últimos anos, de trabalhar com um governo atuante. O ex-gestor, 70% das obras do município foi conseguido na gestão passada do governo passado. Né? E, infelizmente, né, apesar da governadora ser do meu partido, ser do DEM, né, mas nós não tivemos, não só de Santana, mas, vamos dizer, grande parte do Estado, dos municípios do Estado, não tiveram esse privilégio de grandes obras. Prefeita, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, porque foi um dos assuntos falados também na entrevista. Quanto à questão da política, da sucessão já em 2016. Eu sei que é um assunto delicado falar em futuros nomes para 2016. O ex-prefeito já assumiu publicamente que é o candidato em 2016. Pelo que me consta, existe muita coisa na justiça para ser resolvido antes de 2016. Até na última passeata, pessoas ligadas até o lado dele mesmo, disse que a passeata foi um tanto quanto fraca, né? Sei. Eu acredito, isso aqui são palavras minhas, não vim dizer não, é Hélio Macedo que está dizendo. Aquela passeata foi mais para que ele pudesse sentir a sua popularidade e talvez até mandar um recado para os pretensos candidatos a prefeito, para dizer, opa, aqui quem manda sou eu, o próximo candidato sou eu. Como a senhora avalia essa situação, até porque eu acho extremamente extemporânea, fora de época, já se pensar de uma maneira tão segura qual vai ser o quadro político de 2016?
Hélio, assim, eu gostaria de... A minha preocupação hoje, né, é na gestão atual, né? Eu estou buscando, trabalhando, né, para que nós possamos fazer fazer o nosso município se desenvolver, para que a gente possamos realmente levar políticas públicas aos cidadãos com a melhor educação, uma melhor saúde. Nós sabemos que não é fácil, né? Então, esse é o meu foco. A nossa maior meta é realmente fazer um trabalho hoje atuante para que possamos melhorar, né, a saúde pública, a educação e a segurança para o nosso povo, a nossa gente. Eu acho muito convincente essas suas colocações, porque isso demonstra que um gestor que tem capacidade, responsabilidade e tem inclusive também obrigatoriedade junto ao povo, tem que falar exatamente dessa maneira. Nos pensar numa coisa que ainda vai acontecer aqui a 2 anos, tem que ficar focada no momento, em tratar e solucionar todos os problemas da prefeitura, que nós sabemos que são inúmeros, e só uma prefeita forte e com muita força de vontade pode estar chegando a um bom denominador com a situação financeira que ora passa não só o país, mas como também, não só a nossa prefeitura, mas como todo o país. A situação das prefeituras são muito difíceis e tem que se preocupar exatamente com isso, prefeito. Parabéns, quero lhe parabenizar por essas suas palavras, que eu pensei até que a senhora fosse entrar um pouco mais na questão da política, mas a senhora entrou, foi na administração. Tá certo, parabéns. Eu quero aqui agradecer também a toda a nossa equipe gestora, né? Vamos dizer, aos secretários, né, aos servidores que têm nos dado esse apoio, né? Porque, como assim, a gente sempre coloca aqui, né? E eu tenho certeza que quem está sempre acompanhando os jornais, rádios também, mostra-se hoje a dificuldade, né? Que os municípios passam, que o nosso país passa. E eu digo assim, em relação ao Rio Grande